A sombria carreta dos perpétuos. 13 almas assombradas em uma viagem proibida ao inferno. Maria, com seus 35 anos de vida difícil em uma pequena cidade cercada por montanhas, sempre soube que a rotina era uma armadilha. Desenvolvedora de roupas em uma fábrica, suas noites eram longas e cansativas. A luta para sustentar sua filha Júlia, de 8 anos, sob a vigilância de Dona Celeste, a vizinha de olhar furtivo, deixava um gosto amargo na boca. Mas naquela noite, algo mudou. Enquanto caminhava de volta para casa, uma carreta antiga e empoeirada, cheia de sombras e mistérios, a parou em plena praça central. Um velho, seus olhos brilhando como fogo na escuridão, convocou os moradores para uma viagem especial. Apesar de um chamado inexplicável puxar a sua razão, Maria ignorou a proposta e apressou o passo. Um pressentimento gelado a envolvia. Na manhã seguinte, a cidade tinha uma aura estranha. O sol parecia mais pálido, os pássaros não cantavam e os vizinhos estavam desaparecendo como fumaça. O pânico tomou conta do coração de Maria quando Júlia chegou em casa falando sobre um amigo imaginário que a visitara à noite. O nome ecoou como um oscuro sussurro em seus ouvidos, e a inquietação cresceu quando Maria avistou Dona Celeste. O sorriso da velha parecia se expandir, como se escondesse segredos doentios. "Você sente?" questionou ela, mas Maria não tinha certeza se essa era a pergunta certa. O vazio se espalhou sob os seus pés enquanto mais moradores desapareciam. "Maria, por que as pessoas não comentam nada sobre as sumidas?" perguntou Júlia com os olhos arregalados. O desconforto em resposta deixava um eco ameaçador em sua mente. As sombras ao redor pareciam se mover mais perto, observando, como se esperassem algo ou alguém. As paredes da casa, que antes eram um abrigo, agora pareciam um labirinto de desespero. Determinado a resgatar sua filha da ameaça invisível, Maria decidiu visitar o antigo pastor da cidade, conhecido por saber de coisas que faziam o pelo da nuca arrepiar. Ao entrar na casa dele, o odor de mofo e desespero invadiu suas narinas. Ele hesitou, como se palavras cortadas pudessem invocar um demônio. Mas a verdade veio lenta, uma serpente crescendo em seu estômago. "É, a carreta. Os que sobem nunca mais voltam, Maria. Sussurros a chamam." "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. O caminho de volta para casa, carregando essa verdade, parecia um pesadelo. As sombras dançavam em sua mente, cada esquina um labirinto, cada vizinho um potencial espião da escuridão. Ao abrir a porta, um grito desesperado atravessou a noite, fazendo seu coração disparar. "Júlia!" O que ela não sabia é que a presença da carreta não era apenas um eco da praça, mas estava prestes a invadir sua casa. O pânico dominava seu ser, e cada batida do seu coração batia uma pergunta: quem ela realmente poderia confiar? O destino de sua filha estava em jogo e a verdadeira viagem estava prestes a começar. Maria correu para o quarto de Júlia, as unhas cravadas na pele da palma da mão de tanta ansiedade. O grito dela ainda ecoava na cabeça de Maria, e quando entrou no quarto, a visão que teve não podia ser real. Júlia estava sentada na cama, um sorriso que não era dela, espalhando-se pelo rosto. A luz da lâmpada piscando ao seu redor. "Quem é você?" Maria perguntou, a voz entrecortada pelo medo e pela confusão. A criança não respondeu, apenas encarou a mãe com olhos que pareciam vazios, como se algo ali tivesse sido roubado. "Júlia!" Maria tentou chamar a filha novamente, aproximando-se cautelosamente. Mas assim que a tocou, uma onda de frio a atravessou como um choque elétrico.
Foi como se um pedaço de sua alma tivesse sido arrancado junto com o toque. A menina tremia, mas não de frio. Era um tremor de excitação, uma expectativa malsã que Maria não conseguia entender. "Olha, mamãe, eu tenho um amigo!" Júlia exclamou com um entusiasmo que a mãe achou perturbador. "Ele disse que podemos ir com ele para um lugar especial, onde nunca vamos nos sentir sozinhas." Os olhos da menina brilharam com uma luz sobrenatural, e Maria já sentia o terror se alojando em seu peito, apertando suas artérias, deixando-a sem ar. "Não, Júlia, não escute esse amigo. O que ele te disse?" Maria implorou, segurando os ombros da menina, tentando puxá-la de volta para a realidade. Mas Júlia se afastou, o sorriso distorcido crescendo como se a presença do velho tivesse tomado conta dela. "Ele disse que a carreta veio para nos buscar, para nos levar a um lugar muito bonito." A avó da pequena estava agora envolta em um eco sombrio, arrastado, cada sílaba como uma gongada na mente de Maria, fazendo-a sentir-se tonta. E naquele instante, o ar na casa começou a ficar pesado. As paredes pareciam pulsar, e o piso de madeira rangia sob os pés, como se algo estivesse se movendo sobre eles. Maria teve certeza de que as sombras na sala estavam se agitando, encurtando a distância para a menina, estendendo dedos longos e finos, como se estivessem a ponto de agarrá-la. "Júlia, você precisa voltar a ser você mesma. Precisamos sair daqui", Maria ordenou. Mas a garotinha já estava se levantando, seus olhos cheios de uma alegria que não parecia normal. Maria se apressou, puxando Júlia de volta, mas a força de seu pequeno corpo foi surpreendente. "Deixe-me ir, mamãe, ele já está aqui!" Gritou Júlia, um grito que não parecia vir de uma criança, mas de algo antigo e maligno que a possuía. A porta do quarto bateu com um estrondo e Maria virou-se rapidamente, vendo a silhueta do velho na entrada, os olhos brilhando perigosamente, como 2 pontos de luz em uma noite sem estrelas. "É hora de partir, Maria. A carreira não espera para quem hesita." O velho sorriu, a boca se contorcendo em um riso que parecia vir de muitos pesadelos. O instinto de proteção de Maria disparou. "Não, ela não vai com você." A mãe se colocou na frente de Júlia, que agora parecia se contorcer, como se lutasse internamente contra a influência daquela presença. O velho avançou, a sombra envolvendo-o como um manto, e um frio indescritível tomou conta do ambiente. "Ela já é uma de nós, e breve você também será." A voz do velho ressoou, inundando a casa com uma sensação de desespero irracional. Maria pôde sentir a realidade se desintegrando ao seu redor, como se o chão estivesse se abrindo. "Saia! Eu nunca deixarei minha filha ir com você!" Maria gritou, desesperada. E foi nesse momento que começou a entender que a luta estava apenas começando, que a verdadeira viagem pelas sombras havia sido acionada. Foi então que em meio ao caos, um sussurro profundo ecoou pela sala. Uma voz feminina, baixa e melódica, disse algo que deixou Maria em alerta. "A verdade se revelará quando o primeiro despertar chegar." Maria ficou paralisada. O que isso significava? Quais segredos ainda estavam escondidos nos recantos obscuros da sua cidade? E a carreta? O que realmente esperava por elas? O tempo se esgotava e Maria sabia que cada segundo era precioso. Agora, mais do que nunca, cada escolha poderia levar a filha para mais longe da segurança que o lar representa ou para algo muito mais sinistro. O corpo de Maria pulsava com adrenalina enquanto ela tentava fazer Júlia ouvir sua voz. "Olhe para mim, filha! Lute! Você é mais forte do que isso!" O aperto em seu coração se intensificava a cada segundo, e o velho a observava, os olhos gotejando uma malícia fria. As paredes do quarto começaram a se estender e a encolher, como se a casa estivesse respirando, ansiosa pela presença que se aproximava. A luz da lâmpada piscava em um ritmo frenético, criando sombras que dançavam como demônios ao redor delas.
Maria sentia que algo estava mudando dentro dela, como se o pânico estivesse se transformando em uma força, um instinto primitivo que nunca havia sentido antes. De repente, um grito rasgado e agudo ecoou pela casa. Era Júlia. Maria olhou para a filha e o espelho daquela alegria distorcida havia se transformado em agonia. Júlia se contorcia, tentando afastar a presença que a dominava. O velho avançava cada vez mais, seus passos parecendo ecoar na própria estrutura da casa. "Venha, Júlia, venha comigo!" Maria estendeu a mão, mas a menina hesitou, uma batalha visível de emoções correndo em seu pequeno rosto. O velho a encarou, seu sorriso distorcido e maligno refletindo a escuridão que absorvia os poucos vestígios da inocência da criança. "Essa luta é inútil, Maria", disse o velho, sua voz como um sussurro cortante. "Você sabe que o destino delas já está selado. Venha, abra-se para o que é." "Não, você não pode ter ela!" Maria gritou, suas palavras empobrecidas de negociações ou medos. Ela estava determinada. Cada fibra do seu ser pulsava com a necessidade de proteger sua filha. À medida que a tensão aumentava, a atmosfera se tornava cada vez mais densa. Algo maligno parecia querer escapar das paredes. Maria notou uma estranha luz embutida nas sombras, pulsando de maneira rítmica. Sua curiosidade a venceu momentaneamente. "Qual é a verdade? O que você quer de nós?" perguntou, inquieta, mas não poderia se dar ao luxo de vacilar. "Ah, meu amor, as almas perdidas de seu povo necessitam de um caminho." O velho gesticulou dramaticamente, como se estivesse prestes a revelar um segredo sagrado. "Uma carreira ecológica, um trem de vida, onde aceitamos a morte como um companheiro. Venha, juntas viajaremos em outras camadas da realidade." "Não posso confiar em você", Maria murmurou, sentindo um súbito ceticismo tomá-la. Era um convite à perda, um plano meticulosamente elaborado para devorar os que se achegam na escuridão. Num instante, Júlia emitiu um grito cortante. "Mamãe, ele está dentro de mim!" As palavras levaram um choque a Maria, que sentiu seu coração desabar. O beijo frio do pânico envolveu-a e uma onda de desespero ofuscou sua razão. Mas, com um brilho de determinação, ela se jogou sobre Júlia, envolvendo-a em um abraço apertado. "Eu não vou deixar você ir! Eu amo você, minha filha!" As lágrimas caíam como uma cachoeira de emoções, escorrendo pelo rosto de Maria. Ela fechou os olhos, invocando os fragmentos de amor que ainda podiam estar conectados a Júlia, apesar das garras daquela entidade maligna. O velho se aproximou, causando sem olhar um forte estremecimento em Maria. "Sua recusa fará com que seu sofrimento alcance limites que você não consegue imaginar. E quanto mais você se apegar, mais o laço que envolve a alma dela se tornará inquebrável." Aquilo deixou Maria quase sem ar, mas uma parte dela se negava a ceder. Com uma voz quase inaudível, ela sussurrou: "Não, você não tem poder sobre nós." E foi nesse momento que um estrondo ressoou na casa, as paredes se tremeram e os ecos de risadas macabras se alastraram pelo ar. O quarto se encheu de luz, quando de repente uma sombra se lançou como um louco das profundezas, capturando a atenção de todas nesse jogo de horror. O primeiro despertar já começou. A voz feminina voltou a ecoar, mas desta vez trazendo consigo uma sensação de urgência, como se as respostas estivessem mais próximas do que nunca, pulsando no ar carregado de tensão. Maria sentiu o chão tremendo sob seus pés, e agora a verdadeira batalha pelo destino de Júlia se aproximava. A carreta a aguardava do lado de fora, e restaurar a lucidez da filha significava desvendar um segredo mais profundo do que ela poderia imaginar. Ela fez uma promessa silenciosa. Não tinha como reverter o que estava acontecendo, mas salvaria a Júlia. E para isso, precisaria enfrentar o que estava à espera do lado de fora, naquela noite eternamente assombrosa. O velho sorriu, seu contorno se desfazendo nas sombras. "A verdade é uma carreira sem fim. Prepare-se, Maria.
A história delas está prestes a se revelar, e você pode ser a próxima. E assim, com essa frase quase como uma maldição, o verdadeiro terror estava apenas começando a surgir, as camadas de engodo preparadas para se abrirem. O grito ainda ecoava pelo corredor, um lamento que parecia penetrar na própria alma de Maria. O velho se movia, como se dançasse ao ritmo de um som aterrador. Cada passo dele reverberava nas paredes, que agora pulsavam como um coração enraizado na escuridão. Ela sabia que não poderia hesitar. Júlia precisava dela. "Vamos, filha!" Maria puxou a menina, que estava paralisada pela dor e confusão. Os olhos de Júlia estavam negros como abismos, e Maria sentiu um frio na espinha. O velho a observava com um sorriso torcido, como se o sofrimento da criança fosse a música que alimentava sua existência. Ao abrir a porta do quarto, Maria foi recebida por uma cena aterradora. O corredor estava envolto em uma névoa espessa, e sombras se moviam pelas paredes como serpentes ágeis. A temperatura caiu, fazendo as respirações de ambas se condensarem no ar. A cada passo que davam, o chão rangia sob seus pés, quase como se protestasse contra a presença delas. "Estamos perdidas", sussurrou Júlia, sua voz tremendo. Maria tentou ignorar a dúvida que começou a brotar em seu coração, forçando-se a olhar para a filha e lembrar-se de seu amor. "Não, estamos indo para casa", respondeu, mas as palavras soavam vazias, mesmo para ela. Quando chegaram ao final do corredor, encontraram-se diante da porta de saída, uma saída que parecia tão distante como um sonho esquecido. Maria colocou a mão na maçaneta, mas a porta não cedeu. Um sussurro suave flutuou ao seu redor, como o vento que traz consigo segredos obscuros. "Você não pode sair", disse uma voz, rouca e serpentina. Era como um eco de suas piores memórias. Maria se virou, mas viu apenas sombras, um mar de sombras sem rostos, observando-as. O velho estava ali, mais perto do que jamais esteve. "Você já está dentro, não há como voltar atrás." Ele ria, e o som ecoava em suas cabeças, esmagando a esperança que ainda tentava resgatar. Maria lutou contra a sensação de desespero iminente. "Olhe, Júlia, precisamos sair." A determinação se acentuava em sua voz, mas ela notou as mãos da filha começando a tremer, como se estivesse se dividindo entre a realidade e a influência sombria que a envolvia. "Não, ele me chamou." Júlia murmurou, sua voz quase um lamento. Uma sombra se arrastou em direção a ela, cercando-a como uma névoa. A mão de Maria buscou a dela, mas a menina estava retraindo a resistência. "Júlia, não! Ele não é seu amigo!" Maria gritou, sentindo o pânico tomar conta dela. Estava em um pesadelo enquanto o velho continuava a rir, transformando aquele riso em uma melodia macabra que penetrava em sua mente. O chão sob seus pés começou a se desvanecer em uma fenda, uma metáfora perfeita para o que ameaçava engoli-las. Maria fez o melhor que pôde. Fechou os olhos e puxou Júlia para um abraço apertado, envolvendo-a em seu amor e proteção. Mas a sombra a envolvia lentamente, como se estivesse se tornando parte dela. "Deixe-me ir, mamãe", implorou a menina, mas aquilo cortava como uma faca. Maria lutou para manter a conexão, seu coração disparava no peito. Não poderia perder Júlia. Em um instante de desespero, Maria lembrou-se das histórias que ouviu sobre antigas magias, aquelas que poderiam romper as correntes de sombras. "Se você realmente me ama", ela sussurrou, "me siga, você é forte, juntas somos mais." Nesse momento, um estrondo intenso ecoou pela casa. As paredes balançaram ao redor delas, e uma luz espelhada explodiu em seus olhos. Maria viu figuras aparecerem na névoa, rostos de passado e de dor. Eram almas vagantes, perdidas e clamando por liberdade, enquanto a pressão aumentava e as sombras começaram a cedê-las. "Vá, Maria, liberte-as antes que seja tarde." A voz feminina ecoou novamente, agora carregada de urgência.
O velho riu, mas seu sorriso começou a desvanecer face à intensidade crescente da luz. Você não pode salvar todos, Maria. Lembre-se de que a verdade é uma carreira sem fim. As palavras terríveis dele a atormentavam, mas Maria se agarrou à esperança. E então, enquanto as paredes pareciam começar a se fechar, Maria viu uma saída, não apenas da casa, mas de toda a dor que a cercava. Era um caminho iluminado, mas não sem riscos. O que seria necessário para romper as correntes e verdadeiramente libertar sua filha? Ela respirou fundo e, decidida, puxou Júlia, indo em direção à luz, enquanto o velho gritava atrás delas, os ecos de seus lamentos se misturando com as risadas das almas perdidas. A luta estava apenas começando, e a verdade que Maria procurava estava para ser revelada, mas a um custo inimaginável. Maria sentiu o calor da luz envolvendo-as, como um abraço acolhedor após um longo inverno. Mas ao passo que avançavam, a sensação de segurança rapidamente dissipou-se, dando lugar a um terror pulsante. A luz parecia desviá-las da verdade, e a cada passo, a escuridão atrás delas engolia o eco de suas esperanças. «Segure-se em mim, Júlia!» gritou Maria, mas a mão da menina escorregou da sua, como se invisíveis correntes a puxassem de volta. O velho, com seu sorriso grotesco, parecia controlar tudo ao redor, a luz, a escuridão, até mesmo o destino das duas. «Você não pode escapar», ele murmurou, enquanto a névoa parecia se aprofundar ao seu redor. Maria olhou para baixo, e o chão se transformou em uma superfície líquida, como um espelho que reflete o caos de suas mentes. Elas viam imagens do que poderiam ser, se tivessem escolhido diferentes caminhos. «Júlia, venha!» Maria implorou, estendendo a mão, mas a criança estava envolta em sombras que dançavam ao seu redor, buscando uma forma de dominá-la. Enquanto a luz tremulava, pequenas figuras começaram a se materializar ao redor de Júlia. Almas atormentadas, cada uma com um olhar desesperado e mãos estendidas, como se pedissem ajuda ou tentassem alertá-las. Os rostos eram conhecidos e estranhos, lembranças de tempos passados e de pessoas que haviam se perdido em suas próprias jornadas. «Essas almas, elas são como nós», sussurrou Júlia, com uma voz quase distante, enquanto os olhos dela refletiam um conflito interior. «Não, você não pode permitir que elas te enganem. Fique comigo!» Maria gritou, o desespero se intensificando. O calor da luz estava diminuindo, e o velho se movia suavemente, como um maestro regendo uma sinfonia de sofrimento. «Você vai ter que escolher, Maria!» A voz feminina ecoou de novo, agora mais clara. «Liberte suas almas ou mantenha Júlia ao seu lado. Mas saiba, a escolha que você fizer pode desencadear uma dor ainda maior.» O labirinto de escolhas parecia infinitamente amedrontador. Maria sentiu seu coração acelerar. Seria mesmo possível libertar todos, ou salvar apenas sua filha? Com um tremor na voz, gritou: «Por favor, Júlia, lute contra isso!» Ecoando como gritos distantes, as almas começaram a se juntar em um coro agonizante, suas vozes se misturando com as risadas do velho. O mundo ao redor pareceu se dividir. As sombras começaram a se expandir, como uma tempestade se formando. «Você não pode escapar do seu destino. Eu serei sempre parte do que você é», o velho laçou, sua risada se tornando uma cacofonia esmagadora. Maria sentiu a pressão aumentar contra seu peito. Olhou novamente para todos aqueles rostos ao seu redor, em busca de um sinal, de uma pista que indicasse o caminho certo a seguir. Cada uma daquelas almas poderia ter sido uma mãe, uma filha, uma pessoa amada, emocionada em meio à dor. E então ela viu algo. Uma figura familiar emergiu da névoa, um rosto que fazia seu coração parar por um momento. Era sua própria mãe. Seus olhos refletindo amor, tristeza e uma determinação que Maria conhecia muito bem. «Libere-as, Maria! Não deixe que a dor as aprisione!» A voz de sua mãe ecoou em sua mente, como um farol no meio daquela escuridão.
Maria sentiu uma onda de emoção, seus lágrimas se misturando com a névoa. Era um chamado para a coragem, uma decisão a ser tomada. Olhou para Júlia, que agora estava cercada pelas sombras, e durante um breve momento, o tempo pareceu parar. Eu te amo, minha filha, e não vou deixar que eles te levem, gritou Maria, sua voz ressoando com uma força renovada. Com determinação, Maria estendeu as mãos para cada alma perdida ao seu redor, unindo seu amor para libertá-las. O que ela não sabia é que esse ato despertaria algo que a casa guardava, uma verdade que poderia ser mais aterrorizante do que qualquer sombra que já enfrentaram. Enquanto a névoa começava a se dissipar e a luz aumentava de intensidade, um grito distinto ecoou nas paredes. O ambiente tremia, como se a casa estivesse prestes a desmoronar sob o peso daquela escolha. Maria, prepare-se, porque o que vem a seguir mudará tudo. O terror estava longe de acabar, e uma sensação de presságio pesado envolveu o coração de Maria. O velho, agora mais irritado do que nunca, começou a rabiscar uma nova ominosa melodia, e as sombras ao seu redor se tornavam mais angustiantes, como se soubessem que a batalha estava apenas começando. Maria sentiu o chão tremer sob seus pés, como se a casa protestasse contra o que estava prestes a acontecer. O rosto da sua mãe, iluminado por uma luz intensa, agora era um borrão se perdendo na escuridão e nas almas ao redor. Ela sentiu a pressão do antigo olhar do velho, que agora estava fixado sobre ela, os olhos brilhando com um fogo sombrio. Sua luta é em vão, Maria, ele pronunciou, cada sílaba saindo de sua boca como um veneno que se espalhava pelo ar. Essas almas pertencem a mim, assim como a dor que você carrega. Você acha mesmo que poderia salvá-las sem consequências? As almas ao redor de Júlia começaram a gritar, enquanto sombras mais profundas se formavam tentando puxar a menina. A expressão de Júlia estava confusa, a batalha dentro dela visível em seu rosto. Maria podia ver que a filha lutava contra as influências malignas, mas suas forças estavam se esvaindo. Não, Júlia! Maria gritou, a voz embargada, as lágrimas escorriam sem controle. Um instinto feroz nasceu dentro dela, um desejo avassalador de proteger a filha a qualquer custo. Maria olhou para onde a luz brilhava, um caminho estreito que poderia levá-las para fora daquele pesadelo. Mas para isso, ela precisava soltar o peso das almas perdidas que se agitavam e torciam ao seu redor. No fundo, sabia que se fizesse essa escolha, um sacrifício teria que ser feito. Mas salvar Júlia era impagável, válido até mesmo em meio a um mar de sofrimento. Eu sei que você está aqui, Maria gritou em direção à luz, em um clamor desesperado. Se você é minha mãe, mostre-me o caminho, eu não posso fazer isso sozinha. Num momento tenso, um flash de compreensão atravessou sua mente. As imagens das almas perdidas eram mais do que rostos, eram memórias, sonhos despedaçados, promessas não cumpridas. A casa inteira parecia pulsar com a dor daquela luta e, ao mesmo tempo, a esperança que nascia dela. Liberar todas as almas ou apenas uma? Ela repetiu a voz que ecoava dentro de sua mente. As risadas do velho reverberavam, intensificando seu cansaço. Algo no modo como as sombras se moviam parecia sugerir que um momento decisivo estava se aproximando. Uma seleção crua, e aquelas almas estavam esperando, ansiosas por serem libertadas ou esmagadas por mais uma longa eternidade de dor. Júlia começou a gritar, sua voz se perdendo no eco do fundo sombrio. Maria sentiu um puxão profundo em seu coração. Iria aquietar o grito da filha? O excesso de amor poderia ser a única esperança? Ou essa ligação a tornaria ainda mais vulnerável? Enquanto as sombras se estendiam, ela finalmente tomou a decisão. Maria estendeu suas mãos em direção à escuridão, uma linha tênue entre coragem e desespero. Eu não sou como você! Gritou, e com cada palavra, uma nova onda de luz surgiu de dentro dela. Aquela luz era diferente, era pura, não deveria ter estado ali, mas estava ardendo intensamente agora.
Eu libertarei as almas! Maria proclamou, seu brilho intenso ofuscando tudo ao redor. As almas gritaram em resposta, uma mistura de desespero e esperança. O velho, alarmado, recuou, sua expressão de dor se transformando em fúria. O chão agora se partia e tudo girava, a casa ensaiando uma dança macabra, enquanto Maria sentia o peso das escolhas a pressionar seus ombros. Naquele momento, um grito ecoou, e não era apenas de Júlia, era algo mais profundo, uma reverberação de dor acumulada que poderia estourar. Maria! Uma voz familiar chamou de dentro da escuridão, mais forte que tudo. Era a sua mãe, não em forma, mas em espírito. Você precisa enfrentar a verdade. Mas qual verdade? O que ainda estava oculto naquele labirinto de almas torturadas e sombras? Um novo terror a rodeava, e Maria percebeu que sua luta estava longe de acabar. O velho não ficaria parada, e o tempo se esgotava. O que você realmente está disposta a sacrificar? A pergunta pairou no ar, como um dos pesados silêncios da casa, prestes a se desfazer em um grito angustiante. Assim que isso aconteceu, a casa tremia ainda mais, em um pesadelo que os atravessava, enquanto Maria se preparava para descobrir a verdade que a espreitava nas sombras. A respiração da casa se tornava mais fria, e Maria sentiu que a resposta poderia custar a coisa que mais amava. Maria sentiu uma onda de adrenalina percorrer seu corpo. A luz que emanava dela parecia agarrar e repelir as sombras ao seu redor, mas a sensação de que aquele poder poderia se esgotar a qualquer momento a paralisava. Um impulso elétrico de proteção materna pulsava em seu peito, enquanto a imagem de Júlia, quase perdida, se tornava sua única âncora. O chão estremeceu mais uma vez, fazendo os objetos nas prateleiras tremerem. O eco do riso maligno do velho ressoou em seus ouvidos, e ela quase pôde sentir suas garras estendendo-se na escuridão. Liberar as almas, ou apenas uma. A ideia repetida na mente de Maria começou a ecoar como um mantra. Cada escolha ali tinha um peso enorme, mas tudo que ela queria era salvar Júlia. O que é mais importante? Uma voz interior sussurrava, e a certeza se misturava à dúvida. A face de Júlia se contraiu em agonia quando as sombras cruzaram seu caminho como serpentes esfomeadas. Mãe! Ela estendeu suas mãos em direção a Maria, a expressão de desespero tão poderosa que quase fez a mãe duvidar de sua própria força. Maria se lançou na direção dela, mas as almas pulsantes a seguraram, como se as correntes invisíveis se tornassem mais fortes a cada passo. Vá embora! Gritou uma alma, sua voz ecoando como um farol de dor e desespero. Nós não devemos ser libertados! Maria hesitou, seu coração acelerado batendo de maneira frenética. O velho estava se aproximando, sua figura envolta em sombras, e seu sorriso se alargava, como se a dor de Maria fosse uma música doce para ele. O que você escolhe, Maria? O amor pela sua filha ou a liberdade dessas almas esquecidas? Ele tinha razão. Cada escolha parecia estar enraizada em algum tipo de traição. Então, como um relâmpago cortando a escuridão, a figura de sua mãe apareceu novamente, mais nítida desta vez. Maria, escute, a verdade não é o que você imagina. A voz dela soava grave e ansiosa. Existem segredos além das almas perdidas. Você precisa saber a verdade da sua própria dor. O que isso significava? Essa verdade viera com um custo, e Maria estava prestes a descobrir o que era. O velho sorriu, vendo a confusão se instaurar. Ela fala, mas não sabe. O que você acredita ser liberdade só pode te levar a um abismo maior. As almas estão trancadas, assim como você está. Frustrada, Maria gritou: Eu não vou deixar você dominá-las, vou libertá-las. Com determinação renovada, ela voltou a canalizar sua luz, ainda que os gritos das almas se misturassem em um órgão dissonante de dor e perda. Mas a luz estava se apagando. Ela sentia isso, seu brilho se esvaindo à medida que a escuridão buscava envolvê-la. As sombras começaram a se congregar ao redor do velho, que se tornava mais forte, alimentando-se do medo que espelhava nos olhos de Júlia.
A casa pulsava e gemia, o tormento de cada alma ressoando como um eco distorcido. Maria sentiu o chão ceder sob seus pés. A casa estava no fio da navalha, e a verdade que sua mãe mencionou estava prestes a ser revelada. A única maneira de confrontar sua dor, a voz da sua mãe sussurrou, é permitindo que seu coração se abra, mesmo quando você não quer ver. A sombra do velho se afastou um pouco, como se temesse algo. Um vazio começou a se abrir entre eles, revelando um abismo infinito e escuro. Um medo primordial tomou conta de Maria. Era ela quem deveria escolher entre a luz e a escuridão, mas a verdade cobria seu coração como uma nuvem de incertezas. O que acontecesse quando ela quisesse libertar algo que talvez não sobrevivesse à liberdade? E se a sua escolha desencadeasse o verdadeiro terror? O que você está disposta a perder? O velho sussurrou, cada palavra mais afiada que uma lâmina. Apenas aqueles que conhecem a própria verdade podem verdadeiramente libertar. Maria olhou para Júlia, cujo olhar implorava por respostas, enquanto as almas ao redor apenas esperavam o momento da escolha. Um frio cortante começou a envolver a casa, e a respiração de Maria se tornava pesada. Foi nesse momento que ela percebeu que a verdade estava não na libertação, mas no sacrifício. E ao decidir, ela estava prestes a desvendar não apenas o segredo da casa, mas também o seu próprio destino. O abismo respirava e o eco da decisão se tornava mais intenso. Qual era a verdade que reverberava na escuridão? O que perderia para finalmente se libertar? Maria tentou agir, mas hesitou, o terror envolvendo-a como mãos invisíveis. Ela estava prestes a entrar em desespero total, sem saber que essa verdade poderia ser a resposta a todas as suas perguntas, e às vezes essas revistas trazem mais dor que prazer. Dali a poucos segundos, a casa pareceu explodir em gritos e sombras, enquanto os ecos de um novo terror se preparavam para emergir na noite escura. Maria sentiu a pele arrepiar, uma sensação espessa como a neblina que envolvia cada canto da casa. As almas em desespero pulsavam como um mar turbulento ao seu redor, enquanto o velho, agora mais próximo, ria como se fosse um maestro regendo uma orquestra de horrores. Você não pode salvar a todos, ele sussurrou, sua voz escorregadia como uma sombra. Uma escolha deve ser feita, e quem é você para decidir quem merece viver? Júlia, ainda estendendo as mãos, tremia de medo. O olhar dela implorava por salvação, mas a cada instante e cada grito de desespero que ecoava na mente de Maria, a luz que emanava dela diminuía. Era como se a escuridão estivesse sugando sua energia, e a casa, um organismo vivo, gemesse com a pressão do que estava prestes a acontecer. Liberte-os! O preço não será tão alto quanto você imagina! Gritaram várias vozes, unidas em uma sinfonia de dor. O peso das memórias, dos pedidos, começava a se sobrepor ao amor que Maria sentia por sua filha. Eles precisam de você para serem livres, insistiu uma alma com uma face familiar, lhe lembrando de um passado que ela preferia esquecer. Era a voz de sua avó, carregada de desespero. A confusão inundou os pensamentos de Maria, e o ataque de culpa, como um turbilhão, fez seu coração quase parar. O que era verdadeiro? O que poderia libertar e o que era condenação? Com um esforço desesperado, ela tentou manter-se centrada. Júlia a olhava, frágil e sem esperança, perdida em um mar de confusão e dor. Eu não posso escolher entre vocês, Maria murmurou, sua própria voz mal reconhecível. Cada palavra era um golpe em seu coração, uma nova camada de dor se acumulava. O velho, contudo, apenas sorria, um sorriso vitorioso que parecia desfigurá-lo ainda mais. Ele finalmente disse: "Você não tem escolha, Maria. A inação também é uma escolha, e esta escolha pode custar a vida de sua filha." A casa tremeu, o chão vibrou sobre os pés dela, como se estivesse respondendo ao terror que crescia em seu interior. Era um convite à destruição.
um chamado ao abismo do qual ela tanto temia. No entanto, em meio a toda aquela treva, uma luz tênue começou a brilhar em sua mente, uma revelação inquietante, como um fragmento de esperança que se dissolvia rapidamente. Ela se lembrou de um sonho, não o último, mas de outro. Um sonho onde sua mãe estava de pé entre as sombras e sussurrava sobre a força de um amor desmedido. Você pode romper o ciclo, Maria, mas a verdade tem um custo, dizia a voz, quase ensurdecedora agora. O que você acha que perdeu pode estar mais vivo do que nunca ao seu redor. Nesse instante, o chão sob seus pés se alterou com uma forte sacudida, como se a casa estivesse tentando se manifestar. As almas deleitavam-se em seus gritos, sua dor era também sua força. Maria olhou para Júlia e, de repente, entendeu. A resposta não estava em salvar, mas em redimir. Era um ato de amor e sacrifício. A verdade a libertaria se ela conseguisse desvendar os mistérios que cercavam a casa e suas almas. Ela, então, abriu seu coração, mergulhando nas memórias que tentava bloquear. O riso, a dor, tudo se tornava uma só melodia dentro de seu ser. Maria tomou coragem e avançou, disposta a desafiar as sombras com sua luz, determinada a encontrar a resposta que precisaria para fazer a escolha certa. Mas quando ela finalmente conseguiu, um grito cortante a interrompeu. Não, Maria, você não pode fazer isso! As vozes batendo contra ela como ondas furiosas, tentando puxá-la de volta. E enquanto tudo esfumaçava ao seu redor, uma sombra se desfez para revelar uma figura, uma jovem de feições familiares, que olhava diretamente para Maria com os olhos cheios de uma sabedoria perdida. Estou aqui, mãe. Não tenha medo. O que você procura está mais próximo do que pensa, mas tenha cuidado com o que despertará. À medida que a escuridão se adensava, a figura se aproximou e a conexão que tinham se tornou palpável. O terror, a angústia e a esperança se misturavam em um turbilhão. Agora, Maria apenas tinha uma pergunta em seu coração, e a resposta poderia ser a chave da salvação ou a porta de um pesadelo eterno. O que verdadeiramente estava prestes a acordar? A escolha dela poderia fazer todo o sentido, ou revelar um horror inimaginável. Maria não desviou o olhar da jovem diante dela. Os olhos da filha refletiam uma luz que ela não via há anos, e um misto de amor e medo se aglomerava em seu peito. Júlia, sussurrou, a voz tremendo. Como você? A figura sorriu, mas o sorriso foi rapidamente velado por uma sombra. Mãe, eu sou parte de você, mas aqui as coisas são diferentes. Esta casa guarda segredos que podem nos libertar ou nos aprisionar para sempre. As paredes pareciam vibrar com sua declaração, ecoando um sussurro que Maria não queria ouvir. A atmosfera estava carregada, e enquanto os gritos das almas em sofrimento se intensificavam, um medo primal se agarrou à sua espinha. O velho ainda a observava, mais atento do que nunca, a boca contorcendo-se em um sorriso maligno. A verdade é uma faca de dois gumes, Maria. Tentar compreendê-la pode cortar mais profundo do que você imagina. Ela olhou para Júlia, que agora parecia um pouco mais próxima. O que significa despertar? Questionou, a ansiedade subindo, uma pressão em seu peito como se quisesse explodir. As vozes ao seu redor se tornaram um coro tão ensurdecedor que era impossível distinguir palavras ou intenção. Despertar é trazer à luz o que está oculto, mas também é libertar o que deveria permanecer adormecido. Os segredos desta casa não são apenas seus, mãe, mas pertencem a todos que aqui estiveram. A jovem avançou e Maria teve a sensação de que cada passo se tornava um abismo. Não se esqueça, sua escolha agora não diz respeito apenas a você, mas a todas essas almas e a mim.
As palavras dela eram carregadas de um peso que Maria sentiu nos ossos, um peso que prometia verdade, mas também a possibilidade de perder tudo o que amava. O velho sorriu novamente, uma expressão que parecia provocar a própria casa, e Maria notou como cada canto da sala pulsava, quase como se uma respiração pesada e irregular estivesse ecoando ali. É isso, minha cara. Você está pronta para desvendar os mistérios que foram selados? Prepare-se para as consequências, pois não há retorno. E em um instante, o chão sob seus pés começou a abrir e a casa gritou em um uníssono. Maria e Júlia foram lançadas para o centro de um redemoinho de sombras e memórias, onde as almas dançavam, presas em uma coreografia de medo e desespero. As memórias gritando, cada uma delas tentando contar sua versão, sua história não contada. Libertação ou condenação? Maria pensou, sentindo o ar esquentar ao seu redor. O calor acendeu e as vozes dela e da casa se misturaram. Era como ser engolida por um lobo faminto, rabugento e insaciável. Então, o grito de Júlia voltou aos seus ouvidos, como um lamento perdido entre a tempestade. Mãe, escolha, mas saiba que o que você descobrir pode mudar tudo. Maria sentiu seu corpo congelar. A luta entre o amor e a necessidade de saber a verdade era palpável. Olhou para a jovem, encontrou os olhos dela mais tristes do que nunca. Foi nesse instante que uma sombra mais escura se desprendeu da parede, deslizando até o chão. Uma risada rouca ecoava, cortando a tensão, enquanto a figura se contorcia em direção a Maria. Era uma criatura mística que parecia formar-se a partir das memórias mais tristes ali contidas, manifestando todo o desespero das almas. Era a própria essência da dor nascida da casa. Você deve escolher a verdade, gritou agora, sua voz ecoando como um tambor. As alucinações aumentavam e o espaço tornava-se cada vez mais confuso. A escuridão permitiu que o pavor avançasse, dilacerando o pouco de paz que restava. Qual verdade, Maria? E qual sombra é a mais pesada de todas? O que você realmente está disposta a perder? Desesperada, Maria hesitou, sem saber se o que se aproximava era a resposta ou o início do fim. O chão tremeu mais uma vez, mas agora era diferente. Era como se a casa estivesse prestes a quebrar, revelando algo aterrador. Enquanto a escuridão se agigantava, Maria fechou os olhos. A escolha dela não era simples, e o eco da risada do velho e o lamento de Júlia passavam a ser apenas ruídos em um labirinto sem fim. Ela precisava decidir. Com o coração acelerado, ela finalmente sussurrou: "Estou pronta para a verdade." E naquele instante, tudo à sua volta explodiu em uma luz ofuscante, como se o próprio tempo estivesse prestes a colidir em um clímax, deixando no ar uma pergunta aterradora. Será que a verdade poderia libertar ou aprisionar mais almas? A luz ofuscante envolveu Maria e Júlia, como um abraço sendo apertado e solto ao mesmo tempo. O tempo parecia estar em suspenso e a casa começou a pulsar violentamente. Maria sentiu seu coração disparar e as vozes atormentadas das almas começaram a formar um eco ensurdecedor. Eram lamentos, não simplesmente gritos, eram pedidos de socorro, recordações de dor e anseios não realizados. Quando a luz finalmente se dissipou, Maria se encontrou em um espaço diferente. Não era a casa, mas uma vasta paisagem desértica, com figuras nebulosas vagando ao fundo, presa entre as sombras das árvores retorcidas. O céu estava carregado de nuvens pesadas, tingidas de rosas e roxos, como se o mundo estivesse à beira de um colapso. E ali, à sua frente, estava o velho,
com aquele sorriso maligno que não fazia sentido em meio àquela cena sinistra. Bem-vinda ao verdadeiro labirinto, Maria, ele disse, sua voz ressoando como o eco de um pesadelo. Aqui você não pode escapar das consequências de sua escolha. Você decidiu buscar a verdade e agora precisa enfrentá-la. Os rostos das almas perdidas começaram a aparecer, cada um deles fazendo um apelo silencioso para que Maria os libertasse. Elas estavam entrelaçadas em correntes invisíveis, suas expressões misturando-se em tristezas sem fim. Maria olhou ao redor, tomando consciência de que a escolha que havia feito não afetava apenas a si mesma e a Júlia, mas também cada uma daquelas almas. Eu só quero a minha filha. Não posso fazer isso sozinha. As palavras saíram quase como um sussurro, imbuídas de uma desesperada necessidade de proteção. Mas o velho apenas se aproximou, intensificando a tensão daquela realidade. Exatamente, minha querida. Essa é a essência da sua luta. O amor incondicional vem com rugas de dor, sempre. E agora você vai ver o que está disposto a sacrificar para resgatar o que ama. Então, as sombras começaram a dançar ao redor delas, formando imagens de sua vida. Maria viu fragmentos de momentos felizes, risos, abraços, tudo o que ela mais prezava. Mas cada imagem logo era emoldurada em dor, cada sorriso transformando-se em um espectro triste. Júlia tentava se aproximar da mãe, mas uma barreira invisível a mantinha afastada. Não! Mãe, me ajuda! A voz de Júlia cortou como uma faca. Maria pôde sentir a presença do medo, não apenas da filha, mas também o seu. Cada momento de angústia que havia suportado ao longo dos anos voltava, sufocando-a como uma maré de escuridão. Maria não hesitou. Com todas as forças restantes, ela estendia a mão, tentando alcançá-la. Júlia, você precisa lutar, nós conseguiremos. Mas o peso da escuridão parecia implacável. Você consegue, Maria. Lute pela verdade, liberte-se do medo. A voz de sua mãe ecoou em sua mente, encorajando-a a avançar. Então, foi como se uma luz interna começasse a brilhar dentro dela, impulsionando uma nova força. As almas ao redor começavam a iluminar-se também, como se ao unirem suas esperanças ante a sombra, algo mudasse. Vamos, filha, vamos quebrar essas correntes! Maria gritou com toda a força que ainda possuía. O grito era um rito de passagem, uma proclamação revolucionária de amor e resistência. As sombras começaram a tremer, os gritos de desespero se transformando em um coro uníssono de fé e esperança. E aquela luz crescia mais e mais, não só como um farol de esperança, mas como um fogo que consumia as correntes ocultas. A verdade é libertadora, Maria gritou, com cada palavra mais forte que a anterior. Ela estava pronta para ver a verdade, mesmo que isso significasse encarar a própria dor. Nesse momento, os laços entre Maria e as almas formaram um elo poderoso. As sombras dançavam freneticamente em resposta ao desejo ardente de libertação, até que, com um grito uníssono, as correntes finalmente se partiram. Sudenamente, os rostos das almas tornaram-se claros. Obrigada! Você nos libertou! Elas exclamaram, enquanto uma onda de liberdade e luz ecoava ao redor, dissipando as sombras. Mas lá estava o velho, enfurecido. Você pode ter libertado elas, mas o custo foi pesado, Maria. Você sabe o que veio a seguir. Maria olhou para Júlia, que agora estava ao seu lado, radiante, finalmente livre daquela violência interna. Ambas sentiram um arrepio, a carga do que foi perdido ainda lhe pesava. Estamos juntas, sempre, não importa a dor, disse Maria. O velho desapareceu em uma nuvem de fumaça, os ecos de seu riso se esvaindo como um sonho perdido. E quando a luz finalmente se perdeu, a paisagem escureceu, mas no coração de Maria e Júlia havia uma nova certeza. Elas eram mais fortes do que a própria escuridão.
Por fim, as almas agora livres começaram a se afastar, abrindo caminho em direção a um novo horizonte, onde poderiam encontrar paz. Liberamos eles. Agora, onde iremos? Maria perguntou, ainda segurando a mão da filha. Vamos para casa, Júlia disse, em um tom cheio de vida, como se a certeza de uma nova instalação estava em seus corações. E assim, Maria e Júlia deram o primeiro passo, finalmente livres, sabendo que todas as verdades vieram com mudanças, mas também com uma força renovada para encarar os desafios. O verdadeiro terror não estava apenas dentro daquela casa, mas também nas verdades ocultas que cada um carrega consigo. No final daquela viagem, elas se encontravam não só no caminho da liberação, mas no começo de um novo ciclo, uma jornada de amor e resistência que nunca poderia ser apagada. A verdadeira luta estava apenas começando, mas juntas enfrentariam qualquer tempestade que viesse. Liberdade era poder, poder era amor, e no final, o amor sempre prevaleceria. E agora, se você chegou até aqui, não deixe isso passar. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre este final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Você precisa mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.